Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Estrada. Galera, meu nome é Eduardo, estamos aí hoje com mais um vídeo, aula 12. Pessoal, hoje é dia 1º de agosto, na verdade 1º de agosto foi ontem, né? Mas estou postando hoje a aula, tá bom? Galera, é o seguinte, eu coloquei como título aqui o tema da aula, o assunto, né? Como potenciação e radiciação. Por que eu coloquei os dois? Porque na verdade, o assunto de hoje é o seguinte. Então nós vimos abordando nas aulas anteriores aí o potenciação, vimos as propriedades de potenciação, fizemos exemplos, tudo mais. E também depois fizemos a mesma coisa para radiciação. Então aqui estão as propriedades de potenciação e aqui estão as propriedades de radiciação, tá bom? Vejam só, agora, esta aula ela estabelece uma ponte entre a radiciação e a potenciação. Como é que seria essa ponte? Seria o seguinte, quando o expoente é um racional, é um número racional, ou seja, com m e n inteiros, né? O m inteiro qualquer, tá bom? Inclusive, podendo ser eventualmente zero, ou negativo, tudo mais, tá bom? E o n é um natural, tá bom? A partir do 1. Então o m eventualmente pode ser negativo, e o n tem que ser a partir do 1. Realmente a gente não pode ter o índice da raiz negativo. É o seguinte, a gente define a elevado a m sobre n como a raiz enésima de a elevado a m. Antes de mais nada, gostaria de dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Para depois a gente argumentar as propriedades. Bem, vejamos só. Então nós temos aqui, por exemplo, 2 elevado a meio. Bom, vejam só. Se nós observarmos essa propriedade, 2 elevado a 1 sobre 2. Veja que nós estamos dentro desta condição aqui. Outro detalhe aqui, pessoal, é que o A é suposto positivo, tá bom? Se o A eventualmente for igual a 0, aí o M ele tem que ser positivo, tá bom? Porque se o A for 0 e o M for negativo, aí a gente vai ter o 0 elevado a um expoente negativo e isso não é interessante, tá? Não é permitido, na verdade. Então, se o A for igual a 0, então o m também tem que ser natural. Mas é um caso bem particular, não vamos ficar tanto com esses detalhes aqui, mas, enfim, tem esse detalhe também. Bom, galera, é o seguinte, então aqui 2 elevado a meio, pela definição, o que acontece? A elevado a m sobre n é a raiz mésima de a elevado a m, ou seja, o denominador do expoente se torna o índice da nossa raiz. E o numerador do expoente se torna o expoente do radicando, tá bom? Então aqui o que vai acontecer? Raiz quadrada de 2 elevado a primeira, tá? Porque o denominador se transformou no índice e o numerador se tornou o expoente do radicando. Bom, é claro que a raiz quadrada a gente não precisa escrever o índice 2, então ficou só o quê? Raiz de 2. Então, raiz quadrada de 2 é 2 elevado a meio. Um outro exemplo para vocês. 25 elevado a meio também. Tá? Estou fazendo elevado a meio ainda. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 25 à primeira. Então, a raiz quadrada de 25, que é 5. Ou seja, 25 elevado a meio é igual a 5. Mais um exemplo. 7 elevado a 1/3 é raiz cúbica de 7. Raiz cúbica de 7, tá bom? Aqui tem o 1 também, né? 3 elevado a 2 quintos, 3 elevado a 2 quintos é a raiz quinta de 3 ao quadrado, ou seja, a raiz quinta de 9, tá bom? Olha, então o denominador do expoente se torna o índice do radical e o numerador se torna o expoente do radicando. Bom, isso é a maneira como é definida, então, a potenciação quando o expoente é racional, tá? Existe uma forma de dizer que muitas vezes se coloca assim, né? Bom,
Pessoal, tem uma forma de se colocar essa definição aqui que é a seguinte. Quando a gente coloca bem grande a elevado a m sobre m igual a raiz enésima de a elevado a m. Então, a gente costuma dizer o seguinte, quando a gente coloca bem grande a raiz, este número, a gente fala que ele está em cima, que ele está no índice. E esse aqui a gente fala que ele está embaixo, tá? Então a gente fala o seguinte, olha, quando a gente tem a fração, o numerador está em cima e ele vai para baixo, ele vai para dentro. E o denominador está por baixo, não está? Da fração. E ele vai para cima, que é o índice, tá? Vai para fora. Então quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Ou vai para fora. Quem está em cima vai para dentro e quem está embaixo vai para fora, tá? Então esta é uma forma também de se trabalhar esse resultado aqui, tá bom? Esse resultado não, essa definição. Bom, galera, agora vem o ponto importante desta aula. Esta aula aqui não está tão simples, tá bom? Esta aula aqui vai exigir um pouquinho mais de atenção de vocês e paciência para entender bem os resultados. Bom, vamos retomar um pouquinho o que a gente já fez. A gente argumentou, na verdade, as propriedades da potenciação. Como é que a gente argumentou? A gente comentou, se você tem a elevado a m vezes a elevado a n, então a multiplicação vai acabar aparecendo m mais n fatores. Enfim, a gente procurou argumentar esses resultados aqui, mas sem fazer uma demonstração totalmente formal. A demonstração mais formal desse resultado, pessoal, é usando o princípio da indução, que é um princípio aí da matemática muito importante. O princípio da indução matemática. Bom, mas a gente não fez isso. Mas eu acredito que para o nosso nível de curso aqui, eu acredito que a forma que a gente fez está de bom tamanho, pelo menos argumentando, procurando não simplesmente colocar esses resultados para vocês de uma maneira sem argumentar. Agora, esses resultados, pessoal, a gente supôs aqui o a e o b reais, né? E o m e o n inteiros, né? E aí nesse caso, o b é diferente de zero nesse caso, enfim, tem algumas particularidades aqui. Mas, essencialmente, o que eu queria que vocês entendessem aqui é o seguinte, que esses resultados de potenciação, a gente argumentou, a gente estabeleceu para m e n inteiros, tá bom? A gente estabeleceu para m e n inteiros. Agora, esta propriedade aqui, ela trabalha com uma divisão, trabalha com uma fração, né? Então a gente poderia se perguntar o seguinte, será que 2 elevado a meio vezes 2 elevado a 1/4, por exemplo, será que isto é igual a 2 elevado a meio mais 1/4? Será que isto é verdade? Ou seja, será que quando eu multiplico potências de mesma base, eu posso somar os expoentes, também no caso dos expoentes não serem inteiros? Não é? Bom, utilizando esta definição, nós vamos demonstrar isso aqui. Então, a partir dos resultados da potenciação, então retomando para vocês, a partir dos resultados da potenciação, que nós argumentamos, nós demonstramos, né, resultados de radiciação. Esses daqui nós demonstramos, tá bom? Então, uma vez tendo demonstrado esse daqui, agora nós definimos a potência de expoente racional desta forma. E agora, com esta definição de potência de expoente racional, eu quero voltar e demonstrar estes resultados aqui para expoentes racionais, tá bom? Vocês vão falar assim, professor, mas não basta simplesmente a gente assumir verdade, como sendo verdade? Não, não basta, tá? Porque esses resultados nós argumentamos para m e n inteiros. E nós queremos trabalhar agora com m e n, com os expoentes aí, fracionários, eventualmente, racionais, tá bom? Então, galera, vamos para a demonstração. Pessoal, vamos começar com P1. P1, então, diz para a gente o seguinte, que A elevado a M
vezes a elevado a n é a elevado a m mais n. Bom, nós sabemos que isso é verdade no caso de mn inteiros, mas no caso de mn não inteiros, nós não sabemos. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou chamar o m de x sobre y e o n de z sobre w. Tá? Aqui, pessoal, dentro destas condições aqui, o a é maior do que zero, tá bom? O a é maior do que zero. O x e o z são inteiros e o y e o w são o quê? Naturais. Bom, então nós estabelecemos esta situação aqui. E nós queremos demonstrar essa propriedade para mn, então, racionais. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, então eu vou substituir o m por x sobre y e o n por z sobre w. Bom, a partir de então, eu vou aplicar a definição da raiz, do expoente racional desta forma aqui. Tá? Então aqui é a raiz y de a elevado a x. Então por isso foi importante assumir que o y é natural, porque a gente pode escrever essa raiz aqui. Vezes raiz w ésima de a elevado a z. Bom, nós vimos numa aula de radiciação como que nós fazemos para multiplicar radicais quando os índices eventualmente são diferentes. Basicamente nós igualamos os índices. Como é que nós fazemos aqui? Este índice é y e este é w. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar este y por w. Só que quando eu multiplico este y por w, eu também tenho que multiplicar o x de dentro por w devido à propriedade R2. Então, devido a essa propriedade, eu posso simplesmente multiplicar por w aqui e aqui. E aqui também multiplico por y. A zy. Tá? Então, multipliquei por y aqui e aqui pela propriedade R2 novamente. Bom, agora, como nós estamos com as duas raízes com o mesmo índice, eu posso aplicar a propriedade R4. Tá? Bom, a propriedade R4, então, ela vai me dizer o seguinte, que é a raiz YW de A elevado a XW mais ZY. Tá bom? E agora, nós voltamos a aplicar a definição ao contrário. Então, isso vai ficar com A elevado a XW mais ZY sobre YW. E isto, nós podemos fazer essa divisão, este dividido por este e este dividido por este. Cancelamos aqui o W e aqui o Y. Então ficou o quê? A elevado a X sobre Y mais Z sobre W. Ora, X sobre Y é M. E Z sobre W é N. Então, partindo de A elevado a M vezes A elevado a N, nós chegamos que isso é igual a A elevado a M mais N. Para isso, nós usamos as propriedades da radiciação também, tá bom? Então, vejam só, galera, como nós demonstramos aí a propriedade P1, e agora, então, significa que nós podemos usar a propriedade P1 também para Mn racionais. Vamos agora à propriedade P2. Bom, pessoal, estamos em condições parecidas aqui. Para a propriedade P2, A elevado a M dividido por A elevado a N. Nós queremos mostrar que isto é A elevado a M menos N. Não podemos aplicar, pois nós não sabemos se essa propriedade P2 é válida para os racionais. Sabemos apenas que ela é válida para os inteiros. Então vamos demonstrar aqui. Bom, mesma coisa. Vamos substituir o M por X sobre Y e o N por Z sobre W. Bom, aplicando a definição que nós vimos para expoente racional, aqui a raiz y de A elevado a x e raiz w de A
elevado a z. Bom, multiplicamos aquele índice de cima por w, então ficou YW, A elevado a XW, e WY, A elevado a ZY. Quando nós chegamos nos índices iguais, podemos aplicar agora a propriedade R5, tá bom? Então ficamos com raiz YW do que? De A elevado a XW, A elevado a ZY. Ora, mas isso então vai ser o quê? Raiz YW de... Agora, propriedade de potenciação, agora nós podemos aplicar esta propriedade de potenciação, pois agora nós sabemos, porque agora nós estamos com XW e ZY inteiros. Agora sim nós podemos aplicar. Então aqui ficamos o quê? Com A elevado a XW menos ZY. Ok? Voltamos à definição de raiz. Então ficamos aqui com A elevado a XW menos ZY sobre YW. O W corta com esse W e o Y corta com esse Y. Ficamos com X sobre Y, que eu já vou escrever, que é igual a M, e Z sobre W, que é N. Escrevi já direto aqui, né? Fazendo essa continha aqui, M menos N. Então agora nós demonstramos que essa propriedade vale também para os racionais, ok? Esse vídeo vai ficar um pouco grande, então eu vou dividir ele em duas partes, tá? Então aproveitar um vídeo por dia aí, né? Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, e aí eu vou fazer mais uma parte desse vídeo, né? Para postar um outro dia, que a gente vai fazer alguns exercícios para vocês fixarem esses assuntos aqui. Então, galera, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo aí também, né? E, galera, então espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, pessoal!